A paz e a graça para todo o povo de Deus e uma boa noite de salvação. Estamos com mais um alimento diário com um casal missionário e hoje o nosso alimento diário se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queremos falar sobre o seguinte tema nessa noite, sobre o avivamento de Deus em nossa vida. A palavra avivamento vem da palavra avivar, que quer dizer tornar da vida, renovar, trazer de volta aquilo que se perdeu. E é exatamente o que Deus quer fazer hoje na minha vida e na sua vida. Tornar da vida física, saúde, tornar da vida espiritual, emocional, restaurar o nosso coração. Nós podemos ver que a situação que o nosso profeta Abacuque passou não está diferente do que nós também estamos passando nos dias de hoje. A mesma situação que Israel passou na época do nosso profeta Abacuque, hoje também nós estamos vivendo o mesmo cenário, mas com um personagem diferente. Abacuque, no capítulo 1, ele diz que ele viu um peso sobre a sua nação. E que peso é esse? Não é um peso de massa, é um peso do pecado, do afastamento de Deus da sua nação. E não é que é exatamente isso que está acontecendo? Aqueles que deveriam zelar pela lei, aqueles que deveriam ser exemplos e colocar em prática, estão se desviando e se corrompendo. Porque no capítulo 1, Abacuque disse assim: até quando, Senhor, eu vou gritar violência? Percebe-se bem, o livro de Abacuque tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo de questionamento, de pergunta. Deus, irmãos, ele se agrada da nossa sinceridade. Quando nós nos colocamos diante de Deus e fazemos pergunta a Ele sincera, que de fato, de verdade, nós não sabemos a resposta, mas a palavra de Deus tem resposta para tudo e para todos, nós entendemos que o Abacuque ele foi muito sincero. Ele disse: Senhor, até quando eu vou ver esse vexame na minha nação? Porque Abacuque ele disse que ele viu uma cena que nós estamos vendo agora, atualmente, nos dias de hoje, no pleno século XXI. Ele disse que ele viu isso, que o ímpio foi levado para o julgamento e ali ele foi solto em sua condenação, aonde ele deveria ficar detido, o juiz liberou ele. E o homem justo, na sua pobreza, ele foi julgado e na sua inocência ele ficou preso. E Abacuque foi sincero e falou: Senhor, até quando eu vou gritar violência? Eu vou estar vendo essas injustiças e até litígio acontecendo no meio do teu povo. E ali ele pediu a Deus justiça. O capítulo 1 inteiro é ele pedindo, questionando, perguntando a Deus os porquês da vida. Talvez você se encontre assim como Abacuque. Mas é interessante que no capítulo 2, logo no versículo 1, Deus dá a resposta para toda pergunta. A palavra de Deus tem resposta. E Deus responde para Abacuque falando assim: sobre a minha guarda, Abacuque, sobre a minha guarda, sobre a minha proteção, debaixo das minhas mãos, vocês estarão seguros, estarão guardados. E exatamente nesses dias de hoje, contamos com a proteção de Deus, porque os homens da lei, muitos que deveriam zelar por elas, não são todos,
mas é o que exatamente nós estamos vendo nos dias de hoje. Infelizmente, né, nós estamos vendo situações acontecer no Brasil aonde o justo está ficando no lugar do injusto e o injusto está tomando, né, fama sem ser justo. E aonde nós estamos vendo que está tendo uma troca de valores, aonde no mundo a verdade passou a ter mais crédito, a mentira passou a ter mais crédito que a verdade, e a verdade passou a ser mentira em muitos corações. Mas não é bem assim e não deve ser no coração daqueles que têm Deus e que servem ao Senhor. São valores, né, e princípios inegociáveis que nós aprendemos com o nosso Deus e com a nossa família, com nossos pais. Nós vamos ver que esses valores fizeram Abacuque orar. E no capítulo 2, Deus dá uma resposta para Abacuque e diz que todos os ímpios, eles seriam, no momento certo, julgados pela sua impiedade, pelas suas maldades, eles seriam castigados, mas o justo viverá pela fé. E é exatamente nesses dias de hoje, o justo viverá pela fé. Nós estamos em meio à pandemia, nós estamos em meio à calamidade, a miséria chegou no país da Venezuela, vizinho nosso, na Argentina, e hoje já ouvimos falar no Brasil que tem lugares passando fome, aonde nós devemos orar, clamar e também ter ação, atitude de pedir a Deus e de falar e de pregar as verdades de Deus que liberta, né, o homem velho, uma nova criatura. E aqui Abacuque procurou resposta e obteve. Se o capítulo 1 foi pergunta, o capítulo 2 foi todo de resposta. Resposta de Deus para Abacuque. E o capítulo 3, oração. Ele diz assim: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifique. Por que ele pediu para avivar no meio? Porque para começar algo, começamos muito motivados, começamos bem. Tudo se começa muito bem. Uma faculdade, um curso, uma carreira, tudo para começar tem aquela empolgação. Mas quando chega no meio, é que vem o desânimo, é que vem a dificuldade. Começa-se com 100 pessoas, termina muitas vezes concluindo só 10. É onde a gente vê a perseverança daqueles que receberam o avivamento, o renovo para continuar e passar a faixa e chegar lá na linha de chegada e passar, né, as barreiras, dificuldade, aonde sempre vem no meio. É no meio que levanta as dúvidas, os questionamentos, desânimo. Quando nós passamos do meio, nós já avistamos a linha de chegada. É muito importante, irmão, que nós tenhamos nesses últimos dias um avivamento. E eu creio que, como disse o grande evangelista, pregador dos Estados Unidos, Billy Graham, quando ele orava pelas bandeiras das nações, ele parou diante da bandeira do Brasil, levou um tempo e perguntaram por que ele ficou parado olhando para a bandeira. Ele disse que ele viu uma chuva de avivamento caindo sobre o Brasil. E que o Brasil, como foi profetizado por muitos homens de Deus e mulheres que hoje até descansam no Senhor, será um grande celeiro. E será conhecido não só pelo país do futebol, mas pelo país também de pregadores, evangelistas e de intercessores. De um país que ora, de um país que clama, de um país que não é só versátil na sua diversidade, na sua biodiversidade também, mas um país que é criativo, mas também um país que é temente a Deus, que ama a palavra, que ama a oração. E é de joelho, irmãos, é orando que nós vencemos grandes batalhas. O monte mais alto é aos pés do Salvador, e Abacuque fez isso, orou, pediu a Deus e Deus respondeu.
E quando ele recebeu essa resposta, ele recebeu esse avivamento, ele sentiu, viu o poder do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso, viu a voz do Senhor como um trovão, viu as manifestações, a terra tremeu, ele chegou a tremer por dentro porque ele viu Deus descendo na terra e atendendo o seu clamor, o seu pedido, e viu Deus julgando. Muitas coisas que nós pedimos não vai acontecer agora. Abacuque morreu e não viu nos dias dele esse avivamento, mas depois que Abacuque partiu, esse avivamento aconteceu em Israel. A oração ela não morre, a oração ela permanece viva. Abacuque, nos seus dias, ele não viu, mas esse avivamento se cumpriu. A oração foi realizada, o seu pedido foi atendido. Na verdade, nós estamos passando hoje dias de muitas dificuldades. Não sabemos o que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos. Esperamos Jesus para hoje. Mas se ele não voltar, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que exemplo nós vamos deixar? O que vai estar no álbum para eles ter orgulho de ver e de dizer e de falar para as demais gerações? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa geração? E hoje nós vemos que Abacuque deixou um grande legado para nós. Porque Abacuque ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte, né, que as vacas não produz o seu leite. Ele falou sobre várias situações. Ele quis dizer, ainda que estejamos em pandemia, ainda que estejamos em miséria, ainda que as notícias estejam sendo cada vez pior como está sendo, e até alguns mentirosos exagerados. Mas todavia, ele diz aqui na palavra de Deus, que ele vai confiar e se alegrar no Senhor, que é a sua fortaleza. Em todos os momentos de calamidade, de caos, ainda que ele quis dizer em todas as áreas, se nós formos perceber ali, ele falou na área da medicina, da saúde, né, alimentação, falou sobre a questão que nós estamos vivendo hoje de pestes, pandemia, mas com tudo isso, ele disse que ele encontraria, mesmo nessas más notícias, alegria no Senhor. Aí você para e pensa, mas como que nós vamos encontrar alegria em meio a tantas coisas ruins? Ele disse, eu encontrarei sim, mas no Deus da minha salvação. A alegria se encontra quando você tem um Deus que ele é a sua salvação. E o nosso Deus, ele é a nossa salvação. E ele diz que o Senhor colocaria os pés dele acima, nas alturas, ou seja, ele acreditava plenamente, através da sua fé, que o Senhor faria ele passar pelas pandemias, pelas fomes, e o Senhor daria vitória a ele e o seu povo. Bem, verdade é que o que nós estamos passando hoje tem tentado nos intimidar, tem tentado nos amedrontar, mas a verdade é que se você confia no Senhor, no Deus da tua salvação, se o Senhor é a tua alegria, não importa as notícias ruins. É isso que Abacuque está querendo dizer. Não importa o que diz essas emissoras mentirosas. Não importa o que está dizendo o noticiário. O importante é o que o Senhor fala na sua palavra. O importante é que Jeová é a minha força. Que o Senhor é a minha força. Que o Senhor é a minha segurança. Que o Senhor é a minha salvação. E ainda que as outras coisas tudo diz não, ainda tudo à nossa volta está dizendo não, mas o importante é que Deus está dizendo sim. O importante é que Deus está conosco, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle de nada. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração nesse momento pelo Brasil e pelas nossas crianças. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado por esta palavra, Pai, porque o verdadeiro adorador, ele não está condicionado aos fatos, às notícias, mas independente, ó Pai, Senhor, de tudo que nós estamos vendo ou ouvindo, o Senhor é Deus. O Senhor é soberano, está no controle sobre todas as coisas. Eu entrego agora esta vida que está desesperada. Deus, arranca a depressão, arranca o medo. Senhor, em nome de Jesus, dê vitória a esta casa, a esta família. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like, de compartilhar. Deus te abençoe. Amém.